Olá pessoal, tudo bom? Essa é a aula 7, Diagrama de Casos de Uso. Na aula passada, nós vimos o documento completo do caso de uso. Aquele documento que inclui a descrição, pré-condições, pós-condições, fluxo principal, alternativo, situações de erro. E nesta aula, nós vamos começar a modelagem do nosso sistema utilizando a UML, a linguagem de modelagem unificada, que eu falei lá na primeira aula que a gente ia utilizar. Como eu fiquei devendo a discussão, a apresentação do que é modelagem, eu trouxe para a aula de hoje. Então a gente vai ver um pouco sobre modelagem, o que é modelagem, para que serve, e aí vai de fato entrar na modelagem do diagrama de casos de uso. Para exercitar essa modelagem, a gente vai utilizar o Asta, que é um software gratuito para estudante, e vou aproveitar também essa videoaula para falar um pouco dos recursos básicos do Asta. E vamos começar com algumas definições, algumas reflexões. Primeiro, o que é um modelo? Qual é a definição de modelo? Para que serve um modelo? E, finalmente, como usar um modelo? Uma definição simples. Modelo é a representação de algo. A representação de qualquer coisa. E essa representação, ela abstrai informações irrelevantes. Ou seja, ela deixa de lado informações irrelevantes para o que é essencial ficar representado, certo? E aí eu proponho um exercício. Imagine uma casa com 3 janelas. Quando eu digo isso, se você realmente parar para imaginar essa casa, você vai pensar numa casa e essa casa só existe na sua cabeça. Você que está imaginando, você está dentro da casa ou está fora da casa? Você está vendo a fachada da casa? Essa casa é grande, essa casa é pequena, essa casa tem um andar, tem 2 andares, essa casa tem um muro colorido, tem um portão. Vejam, isso tudo está em aberto. A única informação que eu trouxe que era relevante, essencial para você imaginar, é que ela tem 3 janelas. Isso é um modelo mental, é uma representação de uma casa que está na sua cabeça. E aí quando eu digo, agora desenhe essa casa que você imaginou, nesse momento você vai ter que colocar no papel uma coisa que está na sua cabeça. Esse desenho que você vai criar também é uma representação de uma casa, também é um modelo de uma casa. Só que esse modelo que está desenhado, ele agora tem outras características. Para colocar no papel, você também vai ter que concretizar algumas coisas. Se você não pensou muito sobre a cor da casa, quando você vai colocar no papel e você está imaginando uma fachada, você tem que colocar alguma cor. Então, veja, você está colocando mais informações. É um modelo um pouco mais concreto, certo? Por fim, eu digo, construa essa casa. Será que o modelo que você desenhou, ele tem informações suficientes para construir a casa? Ou será que está faltando alguma coisa? Obviamente que vai faltar, certo? Porque esse desenho que você criou, ele é somente uma das várias perspectivas, um dos vários pontos de vista sobre a casa. Dando um exemplo melhor aqui. Considere que quando eu imaginei a casa e coloquei ela, desenhei ela, ficou nisso aqui, certo? Então eu imaginei uma casa com 3 janelas, estou vendo uma fachada à frente da casa, né? Veja que não tem nem informação de cor, não tem quase nada aqui. Como é que é essa casa por dentro? Se eu quiser construir essa casa, como é que eu vou fazer para construir essa casa por dentro? Não tem como, certo? Porque do meu ponto de vista, do ponto de vista que eu estou representando com esse desenho, eu só tenho uma informação aqui da fachada. Então veja, se a partir de uma representação eu tenho uma casa, essa representação só é um dos vários pontos de vista sobre uma casa de fato, uma casa de verdade. Outro ponto de vista, eu posso ver que é a planta baixa. Então, esse documento técnico aqui, que engenheiros civis e arquitetos utilizam, eles vão dizer como é que é a casa por dentro, vai ter informação dos cômodos, dos móveis, aqui dos cômodos e dos móveis, das portas, das janelas. Outro documento técnico vai dizer a parte da rede elétrica. Outro ainda vai dizer os pontos de água, de esgoto, e assim vai, certo? Então vejam,
para falar da mesma coisa, né, da mesma casa, eu tenho diferentes pontos de vista. E para cada ponto de vista desse, eu tenho um modelo para destacar o que é relevante e abstrair o resto. Tá, mas em APO a gente não vai construir casa, a gente vai construir software. E aí, assim como na construção civil existem os modelos específicos deles, aqui a gente também vai ter nossos próprios modelos. No caso, a gente vai utilizar os modelos da UML, ou Linguagem de Modelagem Unificada. A UML ela veio aí para unificar diversos modelos que eram usados de 1980. Então, várias organizações diferentes tinham suas próprias formas de representar o software, e isso era muito complicado de lidar, de trocar experiências. Então, houve esse projeto aí de criação da UML para unificar tudo isso. A UML ela é fortemente baseada no paradigma orientado a objetos, muito embora eu possa desenvolver software que não é orientado a objeto usando o UML, e existem várias ferramentas que dão suporte ao UML, certo? Na disciplina, a gente vai utilizar o Asta. Ele é gratuito para estudantes e vai ver que ele é bem poderoso e relativamente fácil de usar para fazer as coisas mais básicas. Para instalar o Asta, pesquisei aqui no Google Asta, ele já me coloca como primeiro resultado a página oficial. Já vou vir aqui pegar a minha licença de estudante gratuita. Vocês vão preencher aqui um e-mail acadêmico, certo? Eu acho que pode ser qualquer um deles. Então coloca aí as informações que ele pede, confirma aqui tudo e aplica. Quando você colocar esse e-mail, ele vai mandar para o seu e-mail um arquivo XML que é a licença, certo? E aí talvez ele redirecione também para o download. Se ele não redirecionar, é só vir aqui e baixar a versão Asta UML, ok? Quando você instalar e executar, ele vai aparecer primeiro essa tela aqui. Então você vai aqui em Set License Key e seleciona o arquivo XML que você deve ter recebido pelo e-mail. Então coloca isso e agora você pode utilizar o Asta para fazer os modelos que a gente vai fazer na disciplina. Mas como eu sei que ele não é tão intuitivo, ele não é difícil, mas ele não é muito intuitivo, eu decidi dar um passo a passo aqui nos recursos mais básicos, certo? Então vou mostrar, como se cria um diagrama, onde é que estão os elementos básicos de cada diagrama e falar dos modelos, né? Onde é que fica de fato o nosso modelo. Além disso, falar de como adicionar notas e exportar os diagramas, que isso vai ser útil para vocês nas atividades. Beleza. Então, primeira utilização do Asta. Eu tenho aqui um menu para a criação de diagramas, certo? Então, vou criar aqui o diagrama de caso de uso, só para que vai ser o primeiro que a gente vai utilizar mesmo. Então, veja, quando eu crio um novo diagrama, ele está aqui em branco, e aqui em cima, gente, nessa parte de cima, são os principais elementos do diagrama. Aqueles que são específicos desse diagrama, eles sempre aparecem mais à esquerda. Então, veja, esse bonequinho aqui a gente vai ver que é um elemento específico do diagrama de caso de uso, assim como essa elipse, esse pacotinho aqui, parece uma pasta, né? E assim vai, certo? Então, tem alguns elementos básicos aqui, seguido de alguns relacionamentos, e depois eu tenho alguns elementos que são encontrados em todos os diagramas. Isso aqui varia de diagrama para diagrama. Se eu for criar um diagrama de classes, eu vou ter outros elementos aqui, certo? Então, aqui em cima, em geral, vocês encontram todos os elementos daquele diagrama específico. E vocês podem ter observado que à medida que eu vou criando as coisas aqui no diagrama, eles vão aparecendo aqui na estrutura do meu modelo, certo? A UML é uma linguagem que tem uma representação gráfica. O que eu crio aqui é a representação gráfica de algo que está aqui, certo? Então, veja, se eu adicionar uma nova classe agora, dentro de um pacote 1, veja que ele destaca aqui, né? Que eu vou colocar dentro do pacote. Então, a classe 3 aparece dentro do pacote 1, certo? Então, existe essa relação aqui. E essa relação é o que faz diferenciar apagar um elemento do modelo e apagar um elemento do diagrama. Como assim? Digamos que eu estou representando esse diagrama de classes aqui, só que eu não quero que a classe 0 apareça nesse diagrama específico, só nesse. Eu posso ter vários diagramas de classe, então eu tenho esse aqui,
que eu quero que a classe 0 apareça lá. Vou até arrastar ele para cá. Ó. Classe 0 vem para cá. Cadê? Classe 0 para aqui. Só que eu não quero que essa classe 0 apareça nesse diagrama. Quando eu clico com o botão direito, não aparece na gravação, mas aparece um pop-up com as várias opções. Dentre as opções existe apagar do modelo e apagar do diagrama. O comportamento padrão, se eu apertar deletar aqui, ele apaga somente do diagrama, certo? Ó. Então, apaguei do diagrama, só que no modelo ainda existe. No outro diagrama ainda existe. Vou desfazer aqui e agora eu vou apagar do modelo. Quando eu apago do modelo, ele até pergunta, aparece um pop-up. De novo, não aparece na gravação, mas aparece um pop-up perguntando se eu quero apagar do modelo. Quando eu confirmo, veja que ele some do modelo e ele some também do outro diagrama, certo? Então, existe essa diferença de apagar só para esse diagrama e apagar aquele elemento do modelo como um todo. Outra informação importante dos elementos. Quando eu seleciono um elemento, nessa parte aqui de baixo, eu tenho os detalhes do elemento, certo? Então, em relação a pacotes, eu tenho o nome do pacote, e aí eu posso alterar aqui, certo? Então, veja que ele altera aqui, como eu também poderia alterar aqui. Então, veja que existe essa relação. E aqui eu vou ter várias abas, e cada aba tem várias coisas, certo? É normal a gente utilizar algumas coisas dessas, mas não é tão comum. A gente vai utilizar principalmente para classes, mas a gente vai ver que não é tão comum não. Mas sempre que você quiser alguma informação a mais do elemento, seleciona ele e vem procurar aqui. Ó, a classe tem 1 milhão de coisas, certo? A gente vai meio que trabalhando com isso mais para frente. Por fim, eu quero ensinar duas coisas que vão ser úteis na disciplina. Primeiro, as notas. A nota é como se fosse um comentário. Tem sempre esse botãozinho aqui em todo o diagrama, certo? Então aqui eu posso digitar uma nota, posso escrever qualquer coisa e associar aos elementos do meu diagrama. Pense isso aqui como um comentário de código, certo? Um comentário de diagrama. Eu quero colocar alguma informação a mais, eu coloco isso aqui. E por último, a exportação, certo? Se eu vier aqui em ferramentas, exportar a imagem, aí eu posso exportar o diagrama atual ou vários diagramas. Então, isso aqui vocês vão utilizar para mandar a resposta da atividade, se vocês utilizarem o Astra, certo? Ah, gente, e teremos um probleminha, certo? Por mais que o Astra seja a ferramenta de melhor custo-benefício, digamos, para a gente utilizar, ela tem um problema de só ter versão para desktop e aí não se dá muito bem no controle de versão lá no GitLab, certo? Então o Astra ele vai ser um arquivo .astra, né? Que ele não vai sincronizar legal no repositório. Se eu tenho diferentes branches com diferentes versões do arquivo, quando aquilo for tudo para master, uma versão vai sobrescrever a outra, não tem como fazer o merge dos dois documentos, certo? Tá, e como resolver esse problema? Minha recomendação é manter um arquivo Astra fora do repositório, é o jeito, e upar somente as imagens para o repositório, certo? Isso aí talvez consiga ser tratável. Vamos lá, finalmente, para o conteúdo da aula de hoje, né? Que é o diagrama de casos de uso. O que temos até agora? O detalhamento dos casos de uso naqueles vários documentos. Só que é difícil, né? É inconveniente analisar o todo a partir de documentos separados. O diagrama de casos de uso ele vai vir para nos ajudar a modelar, ou seja, a representar quem interage com o sistema e quais ações eles executam. Ou seja, vai representar atores e casos de uso, só que dando essa visão geral do sistema. O diagrama de casos de uso é um diagrama comportamental. A UML separa os diagramas em comportamentais e estruturais. Os comportamentais estão associados ao sistema executando. Os estruturais são uma foto, né? o sistema estático. Quais são os elementos principais do diagrama de casos de uso? Eu tenho os atores, os casos de uso e 4 tipos de relacionamento: comunicação, extensão, inclusão e generalização. Nessa aula a gente vai ver item a item, vendo qual é a sua sintaxe no diagrama, qual é a sua semântica, caso a gente não conheça, e vai ver alguns exemplos. Começando com atores,
esse conceito que a gente já sabe, a semântica, certo? Ator é aquela entidade que se relaciona com o sistema e que é externa ao sistema. Como é que ele é representado no diagrama? Com um bonequinho de palitinho, certo? Isso aqui é um pouco contraintuitivo. Quando eu tenho os atores humanos, beleza, né? Faz sentido. Só que lembre-se, o ator ele pode não ser humano. Ele pode ser um outro serviço, pode ser um outro hardware. E aí, mesmo assim, ele é representado por um bonequinho, certo? Além disso, eu coloquei esse tempo aqui, o temporizador, como sendo um ator. Algumas tarefas são marcadas pelo tempo. Eles têm uma frequência, ou têm uma data, ou tem um horário ou uma data para acontecer. Quando eu tenho esse tipo de ação, esse tipo de caso de uso, eu posso representar aqui, eu posso representar isso como o tempo como um ator. Caso de uso também é um conceito que a gente já viu super bem, então não vou falar sobre a semântica dele, vou falar somente sobre a sintaxe. No diagrama, ele é representado por essa elipse e o nome do caso de uso dentro da elipse. Simples assim. Isso é a representação gráfica daquele comportamento que a gente modelou no documento. Tá, então vamos para as novidades, os relacionamentos no diagrama de caso de uso. O mais básico, comunicação. A sintaxe dele no diagrama é uma linha sólida, sem ponta, certo? E o que é que ele exprime? Nesse diagrama aqui, eu tenho dois atores e dois casos de uso. Esse relacionamento está dizendo que o ator 1 ele está associado ao caso de uso A e o caso de uso B. Já o ator 2 ele está associado somente ao caso de uso B. Simples assim. Só que tem que ter alguns cuidados nessa semana. Quais? A comunicação indica somente que o ator interage com o CDU. Interage de algum nível, de alguma forma. O diagrama não expressa se o ator é ativo ou passivo, ou primário ou secundário, naquele caso de uso, certo? Voltando aqui o slide. Nesse diagrama aqui, eu não sei quem é o ator primário, ou secundário, ou ativo, ou passivo do caso de uso B, certo? Eu só sei que tanto o ator 1 quanto o ator 2 interagem, participam desse caso de uso, ok? A menos que eu só tenha um ator se relacionando com o caso de uso. Aqui eu posso garantir que o ator 1 ele é ativo e primário do caso de uso, certo? Segundo relacionamento, extensão. Extensão a gente também já trabalhou bastante. É aquela mesma semântica que a gente já tem trabalhado com os pontos de extensão e a extensão de fato. E qual é a sintaxe no diagrama? É a linha pontilhada e uma seta no final. A relação, gente, é do caso de uso que está estendendo para o caso de uso que a gente chama de base, certo? Ou seja, esse caso de uso A, ele define um ponto de extensão ou dois pontos de extensão, e nesses pontos eu posso conectar o caso de uso B e o caso de uso C. Ou seja, esse caso de uso A ele pode ser estendido, né? Ampliado, aumentado por esses dois casos de uso. Uma coisa que é importante, a interação de um caso de uso, ele pode ser, em vermelho assim maiúsculo, pode ser estendida pela interação de outro caso de uso. Quando eu digo que pode ser, eu estou dizendo que essa interação não é obrigatória. Voltando aqui o slide. O caso de uso A, ele pode ser estendido por B, ele pode ser estendido por C. Não é garantido, não é obrigatório. E esse tipo de relacionamento, né, a extensão, é o tipo mais comum. Na prática, na disciplina, foi o que a gente mais viu. A gente até viu um exemplo durante o momento síncrono da inclusão, mas na verdade estava até errado conceitualmente, como eu vou explicar já já. Uma coisa importante, o diagrama não expressa em que momento a extensão acontece e quais as condições para a extensão ocorrer. Vamos ver um exemplo aqui. O exemplo que a gente trabalhou bastante nas últimas aulas. Eu tenho o ator professor, ele se comunica aqui com visualizar atividades, ou seja, ele realiza essa ação e a partir de visualizar atividades eu posso estender, posso realizar, excluir tópico e posso realizar, cadastrar material de aula. Relacionamento de inclusão.
A sintaxe é parecido com o de extensão, sendo que é a mesma seta tracejada, só que agora é acompanhado do nome inclui ou includes. No caso, qual é a semântica? O caso de uso A, ele inclui o caso de uso B. É um comportamento obrigatório. Lembra que eu falei que é como se fosse análogo a uma chamada de método? Então, eu estou executando o caso de uso A e em algum momento eu necessariamente vou executar o caso de uso B, certo? Se a gente fosse fazer o paralelo lá no documento, eu teria aqui o comportamento do caso de uso A e ele vai ter, inclui o caso de uso B. Então, é daquele ponto aqui, ele vem aqui, executa o caso de uso B, quando acaba, ele retorna no mesmo ponto. Aqui, para ser mais preciso, a setinha devia sair daqui para cá e voltar logo depois do inclui B, certo? Mas a semântica é essa. É uma chamada de caso de uso. Para, executa isso aqui, volta e continua. O relacionamento de inclusão, ele tem uma implicação que é um pouco contraditória com o que a gente estava tratando até agora na disciplina. Lembram que a gente estava tratando o caso de uso como uma ação completa e coerente? Pronto. No caso da inclusão, o caso de uso base, aquele que inclui outro, ele não está completo. Ele só está completo quando ele inclui o outro. Ou seja, os dois juntos é que formam uma coisa completa, certo? Isso é um pouco contraditório com o que a gente tinha até então. E assim como na extensão, o diagrama de caso de uso ele não expressa em que momento a inclusão acontece, certo? Se é antes, durante ou depois do fluxo principal, não tenho como saber, certo? O diagrama ele acaba expressando pouca coisa, ele acaba abstraindo bastante coisa da interação entre casos de uso, tanto na inclusão quanto na extensão. E aqui eu tenho um exemplo que é para matar de uma vez por todas inclusão e extensão. Os relacionamentos que geram muita confusão nos alunos, certo? O que é que eu tenho aqui? Dois atores, o professor e o aluno, e tenho 4 casos de uso. Cadastrar material de aula, ele está incluindo o caso de uso anexado ao documento. O que isso quer dizer? Sempre que o professor cadastra material de aula, necessariamente ele vai anexar um documento. Ou seja, esse caso de uso ele só está completo com esse outro. Certo? Isso aqui é uma coisa só. Isso faz parte disso aqui. Já para cadastrar a atividade, eu opcionalmente anexo um documento. Eu posso cadastrar uma atividade e não colocar nenhum documento anexado, certo? Por isso que é uma extensão. Isso aqui é opcional. Esse caso de uso aqui, ele está completo sozinho, só que ele pode ser estendido por outro. Da mesma forma como o aluno, quando está submetendo uma atividade, vocês podem submeter a atividade e não anexar nada, certo? Está ok, está completo, está coerente. Só que opcionalmente, esse caso de uso pode ser estendido anexando um novo documento. E o último relacionamento é a generalização. A generalização ela pode ser feita entre atores e entre casos de uso. Entre ator, vejam aqui a sintaxe, certo? É uma seta sólida, uma linha sólida com uma seta no final. Aqui eu tenho o ator A sendo o ator base e o ator B herdando do ator A. Qual é a semântica desse relacionamento? Basicamente, todos os casos de uso que estão se relacionando com o ator A, o ator B também se relaciona, certo? Ou seja, o ator A ele só pode executar o caso de uso A. Já o ator B, por herdar de A, ele pode executar tanto A quanto B. Então é uma semântica bem simples. Para que serve a generalização entre atores? Basicamente para prevenir que eu faça várias comunicações ou várias extensões no diagrama. Serve basicamente para economizar linhas, para deixar o diagrama mais limpo e mais legível. E aqui eu tenho um exemplo que é super comum em vários sistemas. Eu tenho um usuário não assinante, que ele pode fazer algumas coisas, e o usuário assinante pode fazer tudo que o não assinante faz e mais outras coisas. Isso aqui é um modelo de negócio de vários sistemas, de vários aplicativos. Vocês já devem ter visto alguma coisa parecida. Já a generalização entre casos de uso tem uma semântica completamente diferente. A sintaxe é a mesma linha sólida com a setinha fechada. Mas o que é que está significando, o que é que está exprimindo aqui?
O caso de uso A é o caso de uso base e está sendo herdado pelo caso de uso C e caso de uso B. Tá, o que é que isso significa? Aqui, o caso de uso A, ele é um caso de uso abstrato. Ele não é uma ação realmente executável. O que realmente é executável é B e C. Ou seja, o ator A, ele pode executar tanto C quanto B, porque eles herdam de A. Já o ator B, ele pode executar somente B. E assim como na generalização de atores, o benefício aqui é economizar linhas, é economizar, conectar as coisas no diagrama, manter o diagrama limpo e mais fácil de ler. Aqui eu tenho um exemplo. Então imagina que eu tenho o professor e ele pode anexar um documento. Só que anexar um documento não diz nada. Eu tenho alguns tipos específicos de anexar documento. Eu tenho anexar vídeo do YouTube, eu tenho anexar documento do Google Drive, eu também teria o anexar documento do computador e assim vai, certo? Ao invés de relacionar o professor com cada um desses, são 4 ou 5, eu tenho essa ação aqui genérica, essa ação abstrata de anexar documento e tenho tipos específicos de anexar documento. Isso deixa o diagrama mais organizado e mais fácil de entender. E agora eu vou criar uma versão simplificada do diagrama de casos de uso do Google Sala de Aula. Não vai incluir todos os casos de uso do sistema. Aqui é mais para mostrar a utilização do astro, ok? Então vamos lá. Criei aqui um diagrama de casos de uso já. Vou criar os atores, vou colocar os casos de uso e vou basicamente fazer os relacionamentos corretamente, a partir do que a gente já conversou, já viu como exemplo nas últimas aulas. Então eu tenho aqui o professor, eu tenho o aluno, e ambos, professor e aluno, eles, naquela página inicial, teria o caso de uso visualizar turmas. Quando ele entra no sistema, né, ele vê as suas próprias turmas. Então vou colocar aqui o caso de uso visualizar turmas. A gente sabe que a partir do visualizar turmas, eu posso visualizar detalhes de uma turma. Seria esse caso de uso aqui também. Eu tenho visualizar atividades. Aqui eu vou criando, tentando não explicar tanto, que a gente já discutiu isso nas salas, que o que importa é mais a utilização do astro. Então aqui eu vou cadastrar material de aula. Eu vou também aqui excluir tópico, porque a gente falou bastante dele. Anexar documento, que é um exemplo que a gente acabou de ver. Anexar documento do computador. E aí os relacionamentos. Tanto o professor quanto o aluno podem visualizar turmas. Então a comunicação aqui, ó. E a partir de visualizar turmas, eu posso visualizar detalhes da turma. Então, em visualizar turmas, eu tenho um ponto de extensão para visualizar detalhes da turma. Então, a extensão parte daqui para cá. Vou dar uma organizada. Então, a partir de visualizar detalhes da turma, poderia ser também visualizar mural da turma, mas vamos deixar assim. Eu posso visualizar as atividades, eu posso também visualizar pessoas, entende? Visualizar pessoas, visualizar notas, não tenho certeza, vamos inventando aqui. Então, visualizar pessoas, visualizar notas, isso que eu posso fazer a partir de visualizar detalhes da turma. Na parte de atividade, eu posso criar um tópico. Eu posso excluir tópico. Eu posso cadastrar material de aula. Então, a partir de visualizar atividades, eu posso fazer isso tudo, certo? E ao cadastrar material de aula, eu posso anexar documento. Lembrando que anexar documento, eu vou criar a generalização aqui, ó, essa setinha aqui. Eu estou dizendo que anexar documento não é um caso de uso concreto, isso é um caso de uso abstrato.
deixar mais bonito assim. E eu acho que vou parar por aqui. Senão a aula vai ficar muito longa, dá para trabalhar muito melhor isso aqui, colocar muito mais casos de uso, mas eu acho que tá bom. É isso, gente. Não temos um encontro síncrono segunda-feira porque é feriado, então esperem a próxima videoaula e a gente vai se comunicando pelo WhatsApp se for necessário. Então até mais, até a próxima.